Graça e paz, amados, servimos a um Deus de aliança. Você sabia disso? Como é precioso entendermos que Deus fez aliança e continua fazendo aliança comigo e com você hoje, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Já vimos várias alianças essa semana. Hoje queremos falar sobre a aliança de Davi. E a aliança de Davi também tem um símbolo, que é a unção. Então, unção com óleo, 1 Samuel 16, o verso 13, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Maravilhoso é esse texto, porque essa unção de Davi levou ele a ser perseguido, ele não perdeu a unção, levou ao campo de batalha, ele venceu a batalha, levou ele a viver um bom tempo nas cavernas, uma caverna chamada de Adulão. Lá ele encontrou um povo difícil lá, que tornou-se os seus guerreiros. Então, quando a gente olha para essa unção, a gente entende que essa unção é forjada na profundidade da perseguição, na profundidade das cavernas. A unção, aliança com óleo, nos leva mais fundo, nos leva mais firme em Jesus. E ela se cumpre também em Jesus quando em Lucas 4, quando Jesus regressou para a Galiléia, e ele foi na sinagoga e lhe deram um livro para ler, e ele achou onde estava escrito no livro do profeta Isaías, e ele então declara que o verso 18 de Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está cheio de gente que diz ser filho de Deus e diz que não sabe pregar, não sabe anunciar o reino de Deus, não sabe orar para que as pessoas sejam libertas, não sabe orar para que as pessoas tenham a sua visão restaurada das coisas físicas e espirituais que Deus está fazendo. Então a mesma coisa que dizer eu não tenho essa unção. Se Jesus disse, e se essa unção veio sobre Jesus, Jesus declarou, e nós somos filhos de Deus, essa unção é dupla sobre a nossa vida. A unção de Davi, a unção de Jesus é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, dizer que nós não sabemos, ok? Mas se o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim e sobre você, é Ele que nos capacita. Por isso o Senhor está dizendo aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que Ele me ungiu. Então não é do meu saber, não é da minha capacidade, mas é na dependência do Espírito. Homens e mulheres que oram na dependência do Espírito, homens e mulheres que vivem na dependência do Espírito, vivem essa aliança, a aliança de unção. E essa aliança tem uma finalidade: exaltar o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus. Ele é exaltado e sempre será, por toda a eternidade, exaltado. Que Deus nos abençoe.